Saudações, muito bem-vindos aqui ao nosso O Céu que Te Acontece e desta vez com um alerta importante. Marte em trânsito fará quadratura com Netuno, também em trânsito, num período relativamente grande, que vai de 4 de março até o dia 19 do mesmo mês. Essa faixa de tempo é uma aproximação. Muita gente vai, inclusive, perceber as características que eu vou descrever desse aspecto alguns dias antes até. Tem gente até que coloca uma semana antes, outros vão demorar um pouquinho mais, uns 2, 3 dias, para sentirem o peso dessas características, mas ele já está atuando ali mais ou menos flexivelmente nessa faixa de tempo. Olha só, os aspectos tensos de Marte com Netuno costumam ser aqueles em que proliferam com tem uma frequência maior, aquelas atitudes meio sonsas, aquelas posturas de que a pessoa veio, faz uma coisa, depois as pessoas falam, por que você fez isso? Eu não, né? É uma coisa com a cara do Netuno, né, da pessoa ser agressiva, às vezes passiva-agressiva, ou cometer alguma coisa por pressa e dar um jeito de se esquivar. A esquiva é uma coisa netuniana, a ação intempestiva, às vezes violenta, às vezes intensa, é coisa de Marte. E claro, a forma como você vai receber e responder a essa expectação que ocorre no céu para todo mundo, vai depender individualmente de como esses dois planetas estão atingindo seu mapa de nascimento. Aí para isso, você vai lá em carlosholanda.com.br e calcula seu mapa lá no link de calcule grátis o seu mapa e você vai ver a posição por casa, onde aqueles dois caem. Algumas pessoas, obviamente, vão sentir isso de uma maneira mais intensa, especialmente se os dois caírem em pontos angulares do mapa, que são as casas 1, 10, 4, 7, nessa ordem mesmo, porque para fazer uma quadratura e ela se colocar dentro do nosso mapa, se for nos ângulos, vai acontecer nas casas 1, 4, ou 4, 7, ou 7, 10 e 10, 4, sempre assim. Ou algo muito próximo, de acordo com a variação do tamanho e da posição das casas astrológicas no seu mapa. No geral, né, na parte genérica do aspecto para a coletividade, a gente tem as seguintes tendências. A gente pode ver muita gente perpetrando ações prejudiciais nos bastidores, meio que tentando esconder, tentando dar um jeito de ninguém ver. Outras ações de bastidores podem ser as suas próprias, não necessariamente prejudiciais, mas evitando que as outras pessoas interfiram, porque você pode ser vítima de preconceitos, pode ser vítima de ações danosas de terceiros em cima daquilo que você está executando, mas que não necessariamente vai prejudicar coisa nenhuma nem ninguém. Então é o momento de evitar falar assim, se gabar, eu sou o máximo, dizer que é o rei da cocada preta num momento como esse é pedir para que alguém te dê uma bela de uma rasteira. Aliás, durante uma fase como essa, evite a todo custo, tudo que você puder fazer, se envolver em todo e qualquer tipo de intriga. Tente usar aquela estratégia netuniana de se esquivar dessas situações em que pessoas te convidam para isso. Deixe claro, deixe as coisas às claras, na medida do possível. E lembre-se que isso pode estar acontecendo já um pouquinho antes, um pouquinho depois ali do dia 4. Se for preciso, ceda o lugar, deixe as pessoas tomarem a frente. Às vezes não é muito bom sentar no banco da frente quando o sujeito vai dar uma trombada com o carro, né? Algumas regiões podem ser particularmente afetadas por algum tipo de violência ou de ações turbulentas causadas pelo uso abusivo de drogas, de álcool. Algumas situações críticas podem acontecer, por exemplo, em portas de hospitais ou na manutenção de casas de saúde. É em épocas como essas que as pessoas, as empresas, as indústrias, os governos, precisam ter cuidado dobrado com equipamentos de alta periculosidade química, a indústria química ou a indústria de produção de gás. Há até alguns casos de envenenamento, ou então de derramamento de conteúdo tóxico, em outros casos de pequenos incêndios, né, ou incêndios grandes mesmo, né, causados por negligência. Olha, uma dica interessante para as pessoas que têm esses
qualquer um dos dois planetas envolvidos nessa quadratura, Marte ou Netuno, nas casas 4, 8 ou 12, pode ter ali uma tendência a ter pesadelos, né? E quem frequenta centros espíritas naquele período precisa fazer uma proteçãozinha melhor, tomar um passe mais rebuscado, né? Dar uma barreirinha melhorzinha, porque a gente fica muito propenso a um desgaste energético. Outros podem ter aqueles probleminhas gerados por mediunidade obsessiva. Claro, os médiuns experimentados vão ter muito mais capacidade de prever isso, de se precaver, mas não custa avisar. E as pessoas muito sensíveis vão ter, às vezes, umas crises de autopiedade ou então umas crises de choro, vão colocar as emoções para fora, né, de uma maneira que precisa fazer aquilo, até terapêutico, mas precisa perceber que vai estar mais sensível do que a média. Isso não acontece com tanta intensidade para as outras 9 casas dentro do mapa astrológico, mas sobretudo nas casas 4, 8 e 12, que são casas bem ligadas à psique. Em ações que são pioneiras ou ações em conjunto, muita atenção para que não haja traições geradas por excesso de competitividade de uns ou de outros. E por fim, muita atenção com a procrastinação. A gente às vezes nem percebe que está fazendo isso, mas a gente fica devaneando, imaginando um monte de coisa e não coloca as coisas em prática. Então, assim, mesmo que às vezes o seu plano não seja extraordinário, coloca o que está mais à mão em prática, porque senão você vai atrasar e não faz nada. Especular demais é um problema, tenta se concentrar no seu agora. E quando tiver em algum momento de calmaria, num lugar que permite reflexão, aí você pega um caderninho ou vai no celular mesmo e sai anotando as suas ideias, por mais malucas que elas possam parecer, mas depois você vai passar um filtro naquilo ali e dali alguma coisa boa vai sair. Então fica dada aqui a dica, continua aqui de olho no canal, porque tem mais dicas para as semanas, tem mais dicas para cada aspecto interessante. Não deixe de aprender astrologia. Dá uma olhada ali, já está dada a dica aí também do site, vou dar de novo, carlosholanda.com.br. Tem cursos, formação, a formação inteira, tem muita coisa para você se divertir e aprender na formação da Escola Carlos Holanda Astrologia. Um beijo e até a próxima.